Bom dia, a gente está aqui na igreja matriz de São José de Ribamar. Essa igreja aqui, nós estamos em Aquiraz. Aquiraz foi a primeira vila aqui do Ceará. Ela foi decretada vila em 1699 e foi realmente transformada numa vila em 1713, ou seja, 13 anos antes de Fortaleza, que foi em 1726. E aqui essa igreja aqui é justamente de 1713, provavelmente, e é a segunda igreja mais antiga do Ceará, só perde para a igreja de Viçosa, que fica lá na Serra Grande. Então, no episódio de hoje, primeiro episódio de 2022, a gente vai falar um pouco aqui sobre Aquiraz, sobre os monumentos portugueses. Aqui ainda tem um centro histórico bem preservado, né, com casa de câmara e cadeia, casa do Capitão Mor. É bem legal. Aqui o cruzeiro, esse aqui também tinha em frente à nossa catedral. Era o cruzeiro de São Serafim de Catanha, foi destruído. Esse aqui ainda tem o cruzeiro, ainda permanece o cruzeiro. Então vamos lá. Vocês viram o interior, né? Que eu mostrei o interior da igreja. Interior bem simples, tem um altar-mor. Ainda tem pinturas no teto que foram restauradas. É bem interessante. E aqui atrás a gente tem um museu, hoje em dia, o Museu de São José de Ribamar, que era a antiga casa de câmara e cadeia. O que era a casa de câmara e cadeia? Em cima era a Câmara dos Vereadores e embaixo era a cadeia. A gente ainda tem até aqui a coisa das cadeias. Aqui é a casa de câmara e cadeia, aqui em cima ficava a câmara, onde os vereadores ficavam e tal, e aqui embaixo a cadeia. Então, eu tô aqui com o Gatão, o tio Daniel, a gente está aqui em Aquiraz, a igreja de São José de Ribamar, né? E assim, os portugueses, eles à medida que iam avançando nos descobrimentos, eles iam viajando, eles iam levando pedras com as armas. Quando eu digo armas, não era canhão, as armas são o brasão da coroa portuguesa, justamente para colocar nesses cantos que eles supostamente descobriam para garantir a posse. Então aqui no Brasil tem alguns desses monumentos, tem por exemplo em Porto Seguro, lá na Bahia, tem na Praia de Touros, perto da Praia de Touros, no Rio Grande do Norte, chama Praia do Marco, tem em Cananéia, no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo, né, que seria o Marco Sul do Tratado de Tordesilhas, aquele tratado que foi assinado na cidade de Tordesilhas, que fica na Espanha, em 1794, dividindo as Américas entre os portugueses e os próprios espanhóis. Então existem esses marcos, esses padrões que os portugueses chamam padrões do descobrimento aqui no Brasil. Existem também esses padrões, esses marcos lá na África. Você tem na cidade do Cabo, você tem na costa da Namíbia, né? Alguns desses marcos ainda estão presentes lá, ainda existem lá. Esses marcos eram muito importantes para determinar a posse da coroa portuguesa, aquela determinada terra que os portugueses teriam chegado com primazia com relação a outros europeus. Mas aí depois, quando o Brasil começou, assim, esses padrões, eles estão até presentes naquele monumento, no padrão de descobrimentos que tem lá em Lisboa, né, aquele monumento grande e tal. Então vou mostrar aí umas imagens. E eu mando-lhe beijos e recados em retratos meus. Aqui o padrão dos descobrimentos, o primeiro aqui, que são, não Ed, aí, são 16 figuras aqui, importantes portuguesas, 16 do outro lado, e o primeiro aqui, o Dom Henrique, o infante Dom Henrique. Infante é aquele que era príncipe, filho do rei, mas não era o príncipe herdeiro, né? E o Dom Henrique é importante porque ele fundou a escola de Sagres, que foi a escola de navegação dos portugueses. Aí, primeiro aqui é o rei Afonso V, aqui o Vasco da Gama, e logo atrás do Vasco da Gama, o Pedro Álvares Cabral. Esse que está aqui com esse papel foi o primeiro ministro da Fazenda do Brasil. Roubou desgraçadamente e foi um dos responsáveis pela construção de Salvador, João de Barros. Ele e o Dom Pedro Fernandes Sardinha, que foi o primeiro bispo do Brasil,
o navio deles afundou, o Dom Pedro foi comido pelos índios lá em Coruripe. Aqui atrás, ó, o Fernando de Magalhães, que está segurando aqui a circunferência. Ele foi a primeira pessoa que fez a circunnavegação, tá aqui o Fernando Magalhães. Aqui atrás, esses dois que estão segurando aqui o símbolo português é o Bartolomeu Dias, que foi quem primeiro foi no Cabo da Boa Esperança, e aqui o Diogo Cão. Lá atrás tem o São Cristóvão aqui, e o irmão do Vasco da Gama, que é o Cristóvão da Gama. Aqui o padrão dos descobrimentos aqui em Lisboa. Luís de Camões, que está aqui, é o mais importante que está aqui. Vestia saia rodada para apimentar a chegada. Aí depois, quando o Brasil, ou essas colônias, começaram a ser colonizadas, os portugueses eles também traziam monumentos de pedra que seriam a representação da coroa portuguesa, a representação do rei de Portugal naquela cidade, que seria a representação jurídico-política daquela cidade, né? Que aquilo seria uma vila, seria uma cidade com todas as leis portuguesas. Esses monumentos eram chamados de pelourinhos, né? Às vezes a gente tem uma noção errada de pelourinho, acha que pelourinho era um canto para açoite dos negros, era também, né? Mas o pelourinho ele era usado justamente para simbolizar que o rei de Portugal estaria naquele local, naquela vila, e que as leis daquela vila seriam as leis de Portugal. Então, a gente ainda tem alguns pelourinhos aqui no Brasil, tem no Maranhão, em Alcântara, tem em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tem em cidades mineiras, tem em Mariana, tem um pelourinho lá bem preservado e tal. Esses pelourinhos também eram utilizados como símbolo da coroa e como local para as punições, né, as penas aplicadas pelo judiciário, pelo rei de Portugal. É como na Inglaterra, até hoje eles têm isso aí. Inglaterra é uma monarquia, né? Então, a monarquia parlamentarista. Então, para iniciar a sessão do parlamento, teoricamente, a rainha teria que estar lá. Mas a rainha não vai em todas as sessões do parlamento, então ele tem um cetro real, que significa, que simboliza a presença da rainha. Então, o parlamento, as sessões do parlamento só podem começar quando tem esse cetro real, que simboliza a própria rainha da Inglaterra, ou o rei da Inglaterra, né? Então, aqui no Ceará, Aquiraz foi a primeira vila a ser... Foi o primeiro vilarejo a ser alçado a categoria de vila. Isso aconteceu em 1699. É bom lembrar que os holandeses saíram daqui em 1654, saíram lá de Fortaleza. Em 1699, Aquiraz foi alçada à condição de vila. Era a vila de Aquiraz, mas só foi implementada em 1713. A vila de Fortaleza é de 1726, ou seja, 13 anos antes. E aqui na vila de Aquiraz existia o pelourinho, né? Esse pelourinho depois foi transferido para Fortaleza em 1726 por conta de um ataque dos índios que houve aqui, e a população daqui correu para Fortaleza, os sobreviventes, né, saíram para Fortaleza para buscar auxílio e asilo no forte, o Forte Schonenbock. Era um forte que estava mais ou menos abandonado, mas era uma fortificação, tinha alguma defesa. E a população que estava aqui, que sobreviveu a esse ataque dos índios, foi para Fortaleza para buscar esse abrigo lá no forte. Por isso que o pelourinho também foi transladado daqui para Fortaleza. E a gente tem uma das primeiras imagens, uma das primeiras retratos de Fortaleza, pintura, né? A gente tem a representação desse pelourinho. Então, o pelourinho inicialmente ficava aqui. A gente não tem mais esse pelourinho aqui em Aquiraz, e nem tem o pelourinho lá em Fortaleza. Essas pedras ou esses monumentos já foram destruídos pela história, não se encontram mais aqui. Mas muitas pessoas pensavam que nessa praça ainda existia o pelourinho, que esse monumento justamente fica aqui, ó. Que parece mesmo uma representação, né? Mas faz parte desse chafariz. Mas eu gosto de pensar que isso aqui poderia ser realmente o local do pelourinho, né? O local onde essa pedra portuguesa estava aqui, com as armas da coroa portuguesa, né? E eu vou mostrar para vocês aqui esse monumento entre aspas, né? Que eu gosto de pensar que seria o pelourinho, aqui em Aquiraz.
aqui, ó, esse monumento aqui faz parte do chafariz. Aqui é um chafariz público aqui da cidade de Aquiraz. Mas eu gosto de pensar, tem muita gente que achava que isso aqui era um Pelourinho, mas não é. Faz parte do próprio chafariz. Você vê aqui, tem os locais das torneiras. Mas eu gosto de pensar que seria como se fosse aqui a região do Pelourinho. Seria mais ou menos como se fosse desse jeito. Então é isso aí, esse foi o nosso primeiro episódio de 2022. O Bernardão tá ali, ó, com o tio Daniel. Olha ali, gatão. E é isso aí, se você gostou do canal, dá o like, se inscreve. Aqui tá a igreja, 1713. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá.